Olá, meu nome é Rodolfo. A ideia desse vídeo é mostrar um pouquinho sobre um nugget chamado Structure Map. A ideia dele veio de uma apresentação que eu fiz que chamava 11 Nuggets You Must Use Before Die, ou seja, mostrava 11 nuggets que a gente tem que usar meio que antes de morrer, né? Para quem não conhece, Nugget ele é uma extensão para o Visual Studio, que a ideia dele é tornar fácil a instalação e atualização das nossas bibliotecas e ferramentas em nossos projetos. Bom, vou fazer um exemplo aqui, sem Nugget. Digamos que eu queria usar a Structure Map no meu projeto. Primeira coisa, tudo começa no Google, né? Eu vou fazer uma busca lá, Structure Map, achar o site, o link do projeto. No site do projeto, procurar onde fica a parte de download, qual release que eu vou querer usar. Nesse caso, o site me levou para o GitHub. Eu vou dar uma pesquisada lá, vou fazer download da versão que eu quero. Fiz download, vou ter que descompactar ela. Depois que eu descompactei e vi o que eu precisava, eu adicionei, criei uma lib no meu projeto, adicionei a referência. Precisei resolver algumas coisas de configuração e tal. Aí sim eu vou poder usar o Structure Map. Tudo aquilo ali foi sem Nugget, tá? Com Nugget, eu vou fazer uma demo rápida aqui de como que fica. Bom, eu tenho aqui meu projeto, tenho duas opções para instalar. Uma delas é eu vir em Tools, Library Package Manager, vou dar um Manager Package for the Solution. E aqui eu vou procurar isso. Structure. Só esperar ele carregar. Ele já vai mostrar aqui para mim o Structure Map. Eu clicar em Install, ele já vai instalar no meu projeto. Ou então pode ser mais rápido ainda. Se eu vier aqui em Package Manager Console e der um Install Package, Structure Map, só dar um Enter, ele vai fazer download da versão. Como eu não especifiquei a versão, ele vai baixar a última versão. Adicionar referência, mudar o meu webconfig e fazer algumas coisas que eu preciso. Então, o Nugget é muito bom, é bem legal para usar. Beleza, dei um overview de como funciona, para que serve, qual a funcionalidade do Nugget. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um dos pacotes que ele tem, que é o Structure Map. A ideia dele ele é um injetor de dependência e um inversor de controle. Ele serve para diminuir o acoplamento e dependência do nosso código. Ele melhora também a testabilidade desse código. Ele é open source e tem uma versão específica para MVC que é bem legal, tem umas configurações legais nela. Nesse caso o nome dela é MVC3, mas ele funciona também com o ASP.NET MVC4. Beleza, vou exemplificar um pouquinho aqui sobre um injetor de dependência, inversor de controller também. Pensando no nosso controller do ASP.NET MVC, né? E pensando assim numa tomada numa parede, a gente não solda aquele plug direto na parede, porque se eu precisar mover, se eu precisar trocar, eu vou estar dependente, vai estar fixo aquele negócio. Isso é um know-how bem comum entre a gente não soldar uma tomada na parede, óbvio. Por que a gente faz isso então nos nossos controllers, né? Eu vou abrir aqui um projeto que eu fiz e vou executar ele. A ideia desse projeto ele tem uma home que traz uma lista de livros, nada mais do que isso. Como que está estruturado esse projeto? Projeto ASP.NET MVC que tem uma home controller que tem uma index. Essa index eu instancio um repository, pego uma lista de livros e retorno ela, nada mais do que isso. Na minha home eu faço um for each naqueles itens da minha model e tá tudo funcionando. Show, perfeito, funciona bem minha aplicação, certo? Mas, beleza, agora imagina que eu precisei implementar uma regra aqui de negócio, que é, se não tiver livros,
retorna uma outra view chamada sem livros, beleza? Eu vou vir aqui na minha pasta de views, vou dar um add view, vai chamar sem livros, vou dar um add, beleza, criei. Vou lá no meu repositório chamada livro repositório, e ele está aqui uma simulação de um acesso ao banco de dados. Então digamos que no meu banco de dados agora ele não tenha mais livro. Se eu for executar o meu projeto, ele tem que carregar aquela outra pasta aquela view chamada sem livros. Beleza, carregou ela, está funcionando, lindo e maravilhoso, tá? Mas eu ainda não consigo testar isso. Eu não consigo testar essa minha regra de controle nessa minha regra no meu controller. E a ideia não é simplesmente instanciar o controller, porque aí eu vou estar testando o meu repositório, que é acesso a banco de dados e tal. Então, como que eu faço para deixar isso daqui mais independente? Eu vou vir aqui no meu livro repository e vou dar um extract interface. Nesse caso eu estou usando o ReSharper, mas eu poderia só extrair a interface. Então vai ser um iLivro repository, que vai ter um método chamado getAll, basicamente isso. Eu vou criar aqui uma propriedade tipo iLivro repository, que vai chamar o repository. Vou tirar isso daqui. Vou falar que o meu controller vai usar ela agora. E vou criar aqui o home controller, que recebe um iLivro repository chamado repository. Dentro dele eu vou setar isso daqui para a minha propriedade. Beleza? Show, tá compilando, funciona. Agora vamos escrever rapidamente um teste aqui para testar se realmente, quando não vem nenhum livro, ele tá mandando a view certa. Eu vou dar um add new project chamado teste, poderia já existir. Nesse cara eu vou referenciar o meu projeto ASP.NET MVC, deletar esse teste que está aqui e vou criar um novo unit test. Vai chamar home controller test. Beleza. Esse meu teste vai ser o que? Valida view quando não existe livros. Ou seja, eu vou passar um repositório para ele, repositório fake, que não tem livros. E aí a view que ele vai retornar vai ter que ser uma view chamada sem livros. Basicamente aqui embaixo eu vou criar uma classe. O ideal é que eu colocasse ela em outro projeto chamado fake repository, que vai ser de iLivro repository. Beleza, precisei adicionar referência. Vou implementar os membros. No getAll, basicamente o que eu vou retornar vai ser uma lista vazia de livros. Só isso. Compilei, está funcionando. O que eu vou ter que fazer aqui no meu teste? Eu vou instanciar o repositório. Fake repository. E vou instanciar o meu controller. Vai ser igual o meu MVC application.controllers.homeController. Nesse caso, se eu olhar aqui, ele já vai pedir o meu repositório. Opa, falta eu usar o new, né? Nesse caso ele vai pedir um tipo iLivro repository e eu passei ele para minha controller. Outra coisa que o ReSharper está falando aqui para mim é que eu preciso adicionar a referência do system.web.mvc. Beleza, feito isso,
eu vou instanciar o meu result, que vai ser igual controller.index, que é a que eu estou querendo testar, as view result. Ele está pedindo aqui para eu dar um using do system.web.viewResult. Beleza. Tendo o meu result, a única coisa que eu preciso fazer é dar um assert de que are é igual ao meu 100 livros ao meu result.viewName. Só isso. Se eu der um teste run all, ele vai rodar e vai passar esse meu teste. Digamos que algum desavisado vai lá no home controller e tira aquela regra que eu tinha implementado. Se eu rodar o teste novamente, ele vai falhar, porque como não tinha nenhum livro, ele não retornou o que estava especificado. Isso é bem legal, a gente consegue testar várias coisas, show. A ideia do repositório fake é que eu não estou querendo testar o meu repositório, estou querendo testar a minha home controller. Basicamente isso. Show. Isso funciona muito bem, só que se eu for executar a minha aplicação, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque no ASP.NET MVC não tem um construtor com parâmetro para o meu controller. É aí que entra o Structure Map, que basicamente vai ver que ele está precisando de um iLive repository e, por convenção ou por uma configuração que eu faça, ele vai me falar qual é a classe que vai ter que ser instanciada ali. Então eu vou lá em View, Other Windows, Package Manager Console, vou dar um Install Package, StructureMap.mvc3, que também funciona para o MVC4, que é o caso desse projeto. Ele vai resolver as dependências, vai fazer download de tudo que precisa e adicionar aqui no meu projeto. Além disso, ele criou uma pasta aqui para mim chamada Dependency Resolution, que tem o meu ioc.cs, que é nesse arquivo que estão as configurações do Structure Map, que basicamente, por convenção, ele vai falar que a mesma coisa que está nessa linha comentada. Para I alguma coisa, use alguma coisa. I example, use I example. Eu poderia vir aqui e falar aqui para I livro repository usa o livro repository. Como esses nomes são por convenção, como é a interface que eu extraí e só tem um I como um I como diferença, por convenção essa linha aqui do Structure Map já resolve essa dependência para mim. Então se eu executar o meu projeto agora, se tudo funcionar, ele vai continuar funcionando. Beleza, agora ele está funcionando, aquele erro parou de apresentar. É bem legal o Structure Map, por exemplo, eu poderia falar para ele procurar alguma classe que implementasse essa minha interface em um determinado assembly, ou seja, em uma outra DLL, poderia ser mvcapplication.core ou .repositories, alguma coisa assim do gênero. E aí eu consigo ter independência do meu controller, nesse caso, para eu poder testar ele. É bem legal esse Structure Map. Eu vou deixar aqui alguns sites para vocês. Um dele é o structuremap.net, onde tem o site do projeto. Nele, se você for em download, você vai entrar no GitHub, onde tem o código fonte, github.com/structuremap. Outro site legal é o nuget.org, que tem os pacotes, eu consigo buscar e tal. E tem esse link aqui, Install Nuget, que vai levar para MSDN, onde tem o Nuget Package Manager, que é um plugin para o Visual Studio, onde a gente consegue fazer download, instalar os pacotes. É bem legal, é ele que eu estou usando, né, para poder usar o Nuget.
É isso, pessoal. A ideia era mostrar um pouquinho sobre esse Structure Map e dar um overview sobre o NuGet. Muito obrigado a todos que assistiram. Estou à disposição para dúvidas, críticas e sugestões. Valeu, obrigado.